Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar nessa aula agora de lançamento horizontal. Quando você pega alguma coisa e joga, por exemplo, para o lado, e você joga horizontalmente, o que vai acontecer? A gente vai entender isso bem direitinho e fica ligado que esse assunto é bem cobrado da gente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, e para a gente falar de lançamento horizontal, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um avião indo para a direita e ele vai largar uma bomba tentando atingir ali um alvo específico. O que acontece? Durante o movimento, esse avião ele passou por várias posições e essa bomba foi caindo. Bom, a gente percebe o quê? Que o movimento, ao mesmo tempo, além de ir para a direita, foi para baixo também, fazendo essa trajetória que eu marquei para você ali com linha tracejada. Bom, a ideia é a seguinte, eu tenho um movimento ao mesmo tempo em dois eixos, agora se a gente olhar com atenção, na vertical a gente sabe que a gente tem a aceleração da gravidade. E na horizontal, desprezando qualquer resistência do ar, eu não tenho força nenhuma atuando na bomba depois que ela sai do avião. Então, o que eu tenho ali é o seguinte, movimento em dois eixos, e eu vou te dizer que no eixo horizontal, o movimento é um movimento uniforme, exatamente pelo fato de eu não ter uma aceleração. Agora, no eixo vertical, como eu tenho a aceleração da gravidade, eu vou te dizer que o movimento é um movimento do tipo uniformemente variado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai unir as informações de movimento uniforme no eixo horizontal e de movimento uniformemente variado no eixo vertical. Dá uma olhada então aqui comigo. Para a gente fazer essa análise, eu vou tirar os aviõezinhos dali, vou anotar com vocês que a gente tem então na horizontal um movimento uniforme e na vertical o uniformemente variado. Inicialmente, quando essa bomba é lançada, ela está se deslocando aqui para a direita. Então eu vou te dizer que essa bomba tem uma velocidade chamada de velocidade Vx. Já na próxima posição da bomba, a gente vai dizer o seguinte, ó, que ela está se deslocando nessa direção com essa velocidade. Na próxima posição é nessa direção com essa velocidade e assim por diante. Aí, nesses casos, a gente pode decompor essa velocidade em duas. Eu vou anotar para vocês aqui que a gente tem a componente horizontal da velocidade, que a gente chama de Vx, e a gente também tem a componente vertical da velocidade, que é a nossa velocidade Vy. Poxa, Coelho, mas você não anotou Vy lá na primeira posição. É que inicialmente ele está indo para o lado. Então a minha velocidade em y na posição inicial é zero. Seguindo, na próxima posição, eu também posso fazer a decomposição da velocidade em Vx e Vy. Vou anotar para você aqui então. Aqui eu tenho Vx e aqui eu tenho Vy. Nota uma coisa bem importante de você saber. A velocidade Vx não muda de valor porque no eixo horizontal eu tenho um movimento uniforme. Agora, a velocidade Vy, que no começo era zero, ela passa a ter um valor pequenininho aqui e conforme o movimento vai acontecendo, a velocidade Vy vai aumentando de valor porque a gente tem no eixo vertical um movimento uniformemente variado. E isso porque a gente tem que levar em consideração a aceleração da gravidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou anotar para vocês as equações do movimento, primeiro no eixo horizontal. Bom, como no eixo horizontal eu tenho um movimento uniforme, eu vou usar para vocês aqui a equação do movimento uniforme, onde eu sei que a nossa variação da posição, o nosso ΔS, é igual a velocidade vezes o tempo. Você percebe que aqui eu usei a velocidade Vx. Por quê? Porque a velocidade Vx é a velocidade no eixo horizontal, tudo bem? Agora, no eixo vertical. No eixo vertical, a gente sabe que a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, eu vou colocar para você as equações que a gente aprendeu do movimento vertical na queda livre, lá no movimento uniformemente variado. Então, essa altura h, da qual o corpo foi lançado, pode ser determinado pela equação que a gente já aprendeu, que h é igual a v0 vezes t, mais gt² sobre 2. Claro, com uma adaptação que a gente fez aqui bem importante, né? Percebe que a gente usou v0y. Nesse caso do lançamento horizontal, a gente sabe que o v0y
é zero, porque inicialmente ela foi lançada para o lado, tudo bem? Bom, e gt², de novo, por que g no lugar do a? Porque durante o movimento, a aceleração que atua no corpo é a aceleração da gravidade. A gente tem também a equação que determina a velocidade desse corpo em y com o passar do tempo. Bom, a velocidade em y é igual a v0y mais g vezes t. Só que a gente tem que lembrar que aqui o nosso v0y é zero. De novo, por quê? Porque inicialmente o movimento era só horizontal, tudo bem? E por último, a equação de Torricelli aplicada a esse nosso movimento, onde a velocidade em y ao quadrado é igual ao nosso v0y ao quadrado mais 2g vezes o h. Aqui a gente também tem que a velocidade inicial em y vale zero. Detalhe, né? Para que você consiga entender isso bem certinho, é fundamental que você tenha assistido às aulas de movimento vertical, tudo bem? E aí, pessoal, a gente vai usar então todas essas informações que a gente acabou de ver para resolver um exercício. Do alto de uma montanha em Marte, na altura de 740 metros em relação ao solo horizontal, é atirada horizontalmente uma esfera de aço com velocidade de 30 metros por segundo. Na superfície deste planeta, a aceleração gravitacional é 3,7 metros por segundo ao quadrado. A partir da vertical, no ponto de lançamento, a esfera toca o solo numa distância d em metros. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente tem ali uma esfera de aço que foi lançada horizontalmente. Então eu vou dizer para vocês que ela foi lançada com uma velocidade v aqui. A gente sabe que essa velocidade é a velocidade em x e foi dado para a gente que ela vale 30 metros por segundo. Agora, ela foi lançada ali e ela vai chegar num determinado ponto aqui no chão. E a questão quer que a gente encontre exatamente qual é essa distância percorrida, o alcance desse lançamento, que é para a gente o nosso ΔS. A gente sabe que o nosso ΔS, quem é? É a velocidade Vx vezes o tempo. A velocidade Vx foi dada para a gente e vale 30 metros por segundo. Agora, para resolver isso, eu preciso achar qual foi o tempo que ela ficou no ar. Agora, uma coisa que a gente pode perceber, enquanto essa esfera está indo para o lado, ela também está caindo, ou seja, o tempo no eixo horizontal é o mesmo tempo no eixo vertical. Então, a gente vai usar as informações do eixo vertical para determinar o tempo. E se a gente voltar nas equações que a gente acabou de ver, as equações que eu posso achar o tempo são essas daqui. Bom, para usar a primeira, eu preciso da altura. A gente sabe que a velocidade inicial em y é zero e preciso da gravidade. Essas duas informações foram passadas para a gente. Então, a gente vai usar essa equação aqui de cima, tudo bem? Então, vamos anotar. A gente sabe que h é igual a v0y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Como é um lançamento horizontal, a velocidade inicial em y é zero e esse termo some. Então, a gente chega aqui, h é igual a gt² sobre 2. Pessoal, o h foi dado no enunciado, é 740 metros. Então, a gente vai anotar aqui 740. Eu queria que você tomasse muito cuidado, né? Agora vem a gravidade. Não vai sair colocando 10, né? O problema falou que a gente está em Marte. E em Marte a gravidade vale 3,7. Então, vamos anotar aqui 3,7. Vezes t ao quadrado sobre 2. Agora, vamos isolar o t ao quadrado. Esse 2 que está dividindo, ele pode passar multiplicando 740. Então, a gente vai notar que fica 740 vezes 2. Agora, esse 3,7 que está multiplicando o t ao quadrado, pode ser escrito dividindo 740. Então, a gente vai colocar aqui, dividido por 3,7. Com isso, a gente chega que t ao quadrado é igual a 740 vezes 2 dividido por 3,7 vai dar 400. Aí, para a gente achar o tempo, é só a gente fazer a raiz quadrada de 400, que vai dar para a gente 20 segundos. E aí, para a gente achar o alcance, que foi o que a questão pediu, a gente vai usar aquela equação
que diz pra gente então que o ΔS é igual a Vx vezes o tempo. O ΔS é igual a velocidade Vx, vale 30 metros por segundo, e o tempo é igual a 20 segundos. Com isso, a gente acha que o ΔS é igual a 30 vezes 20, 600 metros. Essa é a resposta que a gente estava procurando, e a gente encontra ela na letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula de lançamento horizontal, que nada mais é uma aula onde a gente reúne o que a gente aprendeu lá nas aulas de movimento uniformemente variado com as aulas de movimentos verticais, tá certo? Tchau e até a próxima aula.